partir de hoje até o último domingo do mês que vem, a gente vai, setembro é o mês das mulheres, né? E outubro, e aí a gente até o final do mês que vem vai estar ouvindo as nossas pregadoras aqui da casa. Ouvindo porque elas têm do Senhor para compartilhar com a gente. Bem? E hoje em especial é a Isabel. Então, estende sua mão aqui, vamos orar por ela. Senhor, meu Deus, muito obrigado por podermos estar aqui reunidos em Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem ministrado ao nosso coração. Senhor, diante dos louvores, diante da palavra, do vídeo que assistimos, sabemos, Senhor, que temos buscado realizar com empenho, com gratidão, com alegria, a Tua vontade. Que, Senhor, nesta noite, Tu use a vida da Isabel para nos falar o que Tu deseja e aquilo que devemos nos comprometer com a Tua palavra. Que possamos encontrar também, diante das palavras dela, o consolo e o alívio que Tu tem. E o Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, eu ia acabar derrubando isso mesmo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Agradeço à igreja, agradeço ao pastor por essa oportunidade e que eu possa conseguir trazer aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Antes de dar início à mensagem, eu queria começar falando sobre propósitos de início de ano. Quantos aqui, quando começa um ano novo, faz um propósito? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso ou aquilo. E nesse início de ano de 2025, acredito que cada um de nós tenha feito algum propósito, seja consigo mesmo, seja por fazer alguma ação. E eu achei interessante que em uma das... Por que eu estou falando sobre isso? Porque em uma das conversas com a minha irmã, a Daniela, esposa do pastor, a gente comentava sobre isso, propósitos de início de ano. E ela disse que todo ano, todo início de ano, ela faz um propósito com Deus. E aí eu virei e falei para ela, nossa, que interessante. Gostei, vou fazer também. E lá estou eu, início do ano de 2025. Deus, esse ano eu quero ter um coração com disposição para fazer na sua casa tudo que o Senhor me pedir. Desafio ou não. E cá estamos nós, irmãos. Para quem não sabe, estar aqui em cima para mim é um desafio. Cá estamos nós para ministrar e ser instrumentos de Deus para transmitir a cada um de vocês aquilo que o Espírito Santo quer falar. Eu vou orar. Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha o controle, Senhor, de cada coisa que, Senhor, aqui for dita, que não seja a Isabelle, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa tirar de mim todo nervosismo, toda ansiedade, e, Senhor, e que eu possa, Senhor, conseguir falar aquilo que Tu já ministraste, Senhor, ao meu coração para a vida dessa Sua igreja. Que a Sua igreja esteja com o coração aberto, Senhor, para ouvir e receber aquilo que Tu tens. Em nome de Jesus. Amém. O Paulinho me intimou um mês atrás sobre fazer uma reflexão. E um mês e meio atrás, mais ou menos, cada vez que eu orava, Deus me deu, em uma das minhas devocionais, o texto de 1 João. E cada vez que eu orava sobre o texto de 1 João 1 e sobre a minha pregação, Deus ia acrescentando mais sobre o mesmo.
Eu até conversei com o Diogo, ele falou, nossa, mas já tá longe ainda, porque você já tá com a mensagem pronta. Eu falei, tô, amor. E eu mesmo assim continuei orando ao Senhor e pedindo ao Senhor e entendi que era sobre isso que eu queria falar. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 1. Vamos fazer uma leitura alternada. Só um instante. Tem a versão NTLH aí, Luizinho? Se não tiver, não tem problema não. Pode botar a que tiver que eu leio aqui. Ah, obrigada. Estarei lendo os ímpares e os irmãos, os pares. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra de vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. Por isso, agora falamos dela e anunciamos a vocês aquele eterno que estava com o Pai e nos foi revelado. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e alguém quer viver na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Amém. É um texto pequeno, mas rico em mensagem. Nesse início do texto, eu comecei a destacar 4 pontos. Primeiro, Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra que traz vida. Segundo ponto, a evolução da caminhada dos discípulos. Eu vou falar mais, vou discorrer depois sobre cada um. Terceiro, Jesus é o caminho, é a ponte de comunhão, união com Deus. E é só por Ele que somos conduzidos até o Pai. Quarto, nossa alegria é completa quando estamos unidos com Cristo. Voltando ao primeiro ponto, Jesus é a palavra da vida e é a palavra que traz vida. O texto de João 1, de 1 a 5, corrobora essa afirmação. Diz assim, não precisa abrir não, a não ser que queira acompanhar, eu vou estar lendo aqui. No princípio, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.
Jesus é a palavra de vida, da vida. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Essa palavra, assim como o texto diz em João, se manifestou aos discípulos e a cada um de nós, quando decidimos recebê-la e aceitá-la através do Espírito Santo. Segundo ponto, evolução da caminhada cristã dos discípulos. Achei muito interessante, quando eu estava lendo esse texto de João, 1 João, como foram mudando as ações dos discípulos conforme eles foram convivendo com o Messias. Antes, eles conheciam o Messias de ouvir as suas profecias, passadas de geração em geração. Mas agora, aquele que eles ouviram de geração em geração, estava manifestado em carne, dentro deles, a vida encarnada. Deveria ser incrível. Se eu parar para pensar um pouco, para mim seria incrível. Você vê aquilo tudo que você aprendeu a vida toda, que foi passado de geração em geração ali, presente lado a lado com você. Ouvindo e aprendendo sobre ele. E vendo nele se cumprindo todas as profecias. Mas, mesmo face a face, só realmente compreenderam parte do ministério quando não tiveram mais. Quando ele subiu aos céus, morreu, ressuscitou, visitou-os novamente, depois deles se separarem tudo, abandonarem, e subiu aos céus. E depois, quando receberam o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, eles tinham outro nível de relacionamento. Antes, eles conheciam apenas de ouvir falar. Mas agora, de fato, meus próprios olhos te veem e têm livre acesso à vida verdadeira, que a presença do Espírito Santo em nós, através do sacrifício de Cristo, produz. Tinham acesso, assim como nós, de se tornar parte do reino de Deus. Não qualquer reino, reino de Cristo. Não somente isso, mas também a responsabilidade de ser testemunho vivo desse reino, com uma nova função, novo propósito, o de anunciar sobre essa palavra de vida. Hebreus 3,14 diz assim: porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim, à fé que nele depositamos desde o início. E não é qualquer apegar, é o perseverar, é o perseverar até o fim, como o texto diz. Perseverar e confiar até o fim, ajudando outros co-participantes juntamente com ele a perseverar e confiar em Jesus Cristo, com o intuito de que cada um de nós se torne um com o Pai e com o Filho. Terceiro ponto, diz que Jesus é o caminho, ponte de união e comunhão com o Pai. João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E como eu disse antes, é só por Ele que somos conduzidos até o Pai. Mas também é com Ele, unidos com Ele, que temos a nossa alegria completa. Continuando o texto, voltando ao texto de 1 João, desculpa, irmãos, eu estou um pouquinho nervosa. Voltando ao texto de 1 João 1, ele continua dizendo assim, só um instante. A mensagem de que Cristo nos deu e nós anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Não existe a possibilidade de dizer que você tem comunhão, que você é unido com Cristo, com Deus, e continuar caminhando nas trevas. João 15
4-7 diz assim: continue unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. É uma condição. Continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Os frutos de vocês só podem dar se ficarem unidos comigo. E para que eu dei essa introdução bem grande? É para chegar aqui, para deixar claro para cada um de nós a nossa pequenez diante de Deus. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Nós que precisamos permanecer nele. Nós que precisamos estar unidos com ele para ter a vida e a alegria completa. E é por isso e pela sua misericórdia e amor que ele nos enviou Jesus para ser a ponte. Pelos nossos frutos, perceberão o quanto estamos verdadeiramente unidos com Cristo e o Pai. Mateus 7:17-19 diz assim: assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que dá frutas boas, que não dá frutas boas, é cortada e jogada no fogo. Forte, né? E ele continua mais embaixo nos versículos 21 e 22, que diz assim, ó: não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem mal. E que frutos são esses? Que frutos nós, como cristãos, temos dado? Será que nós temos sido uma árvore boa, que dá bons frutos? Ou temos sido uma árvore má, ruim, que merece ser cortada e jogada no fogo, lançada no inferno, dando maus frutos? Como é que a gente conhece esses frutos? Gálatas 5:19-21 diz: os frutos da carne, pode botar ali, por favor. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, pode passar, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os abscessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E esses são os frutos ruins. Mas glória a Deus que também existem os frutos bons, né, irmãos? E os frutos bons se encontram no versículo 22 e 23, e diz assim: que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria,
a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Vamos analisar um pouco. Agora a gente sabe quais são os frutos bons e ruins. E que tipo de frutos tem prevalecido sobre a sua vida? Meu marido sempre diz que, eu tenho a mania de dizer isso, que você pode mentir para todo mundo, mas para Deus não, porque Ele te conhece por completo, até nas partes mais obscuras. Estamos sempre em guerra, e o texto de Gálatas sempre traz isso, bem diz isso, porque nascemos no pecado. Porém, se permanecemos nele, produzimos os frutos certos. Fazemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Deus é luz, palavra de vida aceita por nós. É a luz verdadeira, que ilumina até as nossas mais obscuras partes. E nele não há nenhuma sombra de trevas. Gálatas, versículo 5, 24, 25 diz assim: As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a vossa vida. Mas ciente de que você precisa estar disposto a estar unido com Cristo, a ser um com Cristo, assim como diz o texto de João, a buscar um caminho com Ele na luz, como Ele na luz está. Mas não é qualquer caminho, não é de qualquer jeito. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não, é de forma completa. Parecido com Ele, espelhado nele, buscando sempre fazer andar, pensar da forma que Ele andou, que Jesus andou. Ele é o nosso melhor exemplo, esse nosso maior exemplo que nós devemos seguir. Se arrependendo com Ele e vivendo isso com Ele 24 horas por dia. Pois só assim seremos uma igreja em que todos terão plena comunhão uns com os outros. Só assim mudaremos a história da nossa vida, da nossa igreja, do nosso bairro, do que está ao nosso redor. Juntos, buscando ser purificados de todo o pecado, através do sangue de Jesus, andando como Ele andou, reconhecendo os nossos erros, nossos pecados, nossas mentiras, se arrependendo e confessando, pois Ele é fiel e justo para nos purificar e só assim nos livrar de toda a injustiça. E assim, quando cumprirmos isso, juntos representaremos, bota lá por favor, a igreja, que se encontra em 1 Pedro 2, 9, 10. Vamos ler todos juntos? Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vamos louvar? Foi rápido. Que em meio a esse louvor você possa entender e compreender tudo que foi dito e refletir. Como é que você tem vivido a sua vida? Será que você é assim como diz o texto mentiroso? Que
não que faz algo, mas que continua vivendo, que anda na luz, que diz que anda na luz, mas continua vivendo nas trevas e na escuridão? Ou você tem sido alguém que realmente tem buscado estar unido com Cristo a todo instante? Ai, ai. Quer botar o microfone? Pode botar. Aumenta mais. Deixa eu só ajeitar o pedal aqui. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus não deve nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento o viver diferente, lamento o não cantar de coração. Leva meu primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento o viver só pra mim mesmo, lamento o não ver que és o meu sustento. Leva meu primeiro amor, abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração,
leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Lamento Por viver só para frente. lamento Por não faltar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por não ver só pra mim mesmo. Lamento por não ver o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Nada mais, e nada mais. Será que você pode declarar isso ao Senhor? Assentado mesmo como você está, que você só quer a Ele, a presença dEle, que nada mais importa, que Ele é o suficiente, que Ele basta, que você o ama de todo o coração, que você quer estar a todo momento, a todo instante com Ele, sentindo a presença dEle. Declare isso com o seu coração. Declare isso com a sua voz. Só quero a ti e nada mais. E nada mais. Se isso é uma realidade em tua vida, declare. Pra ti. Só quero a ti. Tu és suficiente, Deus. Não precisamos de mais nada. Se temos a tua presença, só tu és.
possa ser uma realidade nas nossas vidas e que possamos verdadeiramente buscar e entender que Ele é suficiente e nada mais importa, nada mais importa. Se você tem a Ele, Ele basta. Amém? Amém. Essa palavra, pastor. Nem bebi água, agora que eu vi água.